Bom dia, igreja amada do Senhor. Vamos nos colocando de pé. Vamos estar dando início ao nosso culto, né? Nessa manhã abençoada, esse friozinho. Salmos 16, 11 fala assim que há plenitude de alegria na presença do Senhor. Então, na presença do Senhor há plenitude de alegria. E você está alegre nessa manhã de estar aqui, né? Todo mundo acordou animado nesse friozinho aqui para estar louvando o Senhor, adorando ao Senhor. Então a palavra de Deus fala que há alegria, na plenitude de alegria na presença do Senhor. Então nós somos um povo alegre, né? Um povo que levanta de manhã, né, com alegria, estando frio e calor para adorar o Senhor. Então vamos colocar, né, nesse momento e vamos adorar o Senhor, consagrar esse tempo a Ele. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa manhã, nós te louvamos por esse dia na Tua presença, consagramos, Pai, esse dia ao Senhor, Pai, a nossa semana que se inicia hoje na Tua presença. Senhor, nós adoramos ao Senhor, meu Pai, nessa manhã, e pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha nesse lugar. Nós declaramos, Pai, que nós queremos a presença do Senhor, nós queremos, Pai, sentir o Senhor falando, ministrando-se na nossa vida nessa manhã. Nós consagramos, ó Deus, tudo o que vai acontecer nesse lugar, na Tua presença. Nós pedimos, ó Espírito Santo, ser bem-vindo nesse lugar. Tenha liberdade para ministrar, para fazer aquilo que o Senhor quiser fazer. Abra o céu sobre esse lugar e venha com a Tua presença. Venha com a unção, com o poder do Senhor. Venha quebrantando o nosso coração, atraindo o nosso coração ao Senhor. Que nós possamos realmente adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que venha fluir dos nossos lábios a verdadeira adoração, Senhor. Nós pedimos a Ti nesse momento, que o Senhor venha aquietar nosso coração, que nós possamos estar rendidos à Tua presença, Pai. Ó Deus, que nós possamos realmente, Pai, entender que nós estamos aqui nessa manhã. Queremos adorar o Senhor, ó Deus, por aquilo que o Senhor é em nossas vidas, não só por aquilo que o Senhor faz, mas nós declaramos, Pai, que nós amamos o Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, porque nós reconhecemos, ó Deus, que nós queremos estar, ó Deus, adorando o Senhor. Nós queremos estar, ó Pai, na Tua casa, celebrando, ó Deus, na Tua presença, porque como diz a Tua palavra, há plenitude de alegria na presença do Senhor. Por isso nós estamos alegres, Pai, por isso nós estamos nessa manhã com o nosso coração grato ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor tem, ó Deus, colocado essa alegria na nossa vida, Pai, que não depende daquilo que estamos passando, depende, ó Deus, do Espírito Santo do Senhor que habita em nós, Pai. E nós somos sim um povo alegre, porque nós amamos o Senhor, porque nós temos o Senhor em nossas vidas, ó Pai, e nós pedimos ao Senhor nessa manhã, ser bem-vindo nesse lugar, que a Tua presença venha nos tocar, que a Tua presença, Senhor, seja real nesse lugar, que nós possamos, Pai, sentir o Senhor, meu Pai, o Senhor falar conosco nessa manhã. Atrai o nosso coração ao Senhor, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha ministrando através do louvor, através de cada palavra, oração feita nesse lugar, Pai, que nós declaramos que seja feita a vontade do Senhor, Pai, seja feita a vontade do Senhor nesse lugar, porque nós viemos aqui para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, meu Pai, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te adoramos, nós rendemos graça ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, Pai. Só o Senhor é digno, Senhor, de ser adorado e exaltado nesse lugar. Obrigado, nosso amado, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Dançaremos gratos por Teu amor. A Tua glória nos faz cantar, toda a terra te exalta. Cantaremos glória a Ti, Senhor.
é o transbordar, o nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar e seremos a geração que dança por causa da sua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Celebrar, dançaremos gratos por teu amor. A tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exaltar. Cantaremos glória a ti, Senhor. É o transbordar, o nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar e seremos a geração que dança por causa da sua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. E seremos a geração que dança por causa da sua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Eu sou livre. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move
que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. As palmas, igreja. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu
ouvi, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou.
Messias, o meu Salvador. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Exaltem as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem curva que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem curva que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Se realmente você toma posse, a oração da fé, na verdade, ela já foi ministrada através desse louvor. Se realmente não há ferrolho,
Se realmente há cura na presença do nosso Senhor, nós sabemos aonde a gente tem que buscar. Se realmente essa palavra cantada faz parte da nossa vida, nós sabemos qual é o caminho. Então aqui foi falada, que foi ministrada através desse louvor, que realmente eu considero como uma palavra cantada, que muitas vezes nós não damos ouvido àquilo que o Senhor tem falado através de louvor, através da oração, e muitas vezes nós ficamos buscando o socorro em algo que não provém, que não coloca o Senhor em primeiro lugar. Então, se realmente nós cumprirmos o que foi ministrado através desse louvor, que não há palavra, não há ferrolho, realmente, né, a cura ela tem que vir através da nossa entrega, através da nossa fé. Não adianta eu subir aqui e declarar bênção e cura sobre a tua vida se você não acredita, se você não crê. Não adianta eu falar palavras bonitas aqui em cima se o coração de cada um, nosso coração esteja fechado. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, o Senhor está nos declarando, o Senhor está falando através dessa palavra, desse louvor. Eu tirei um versículo ali que em 2 Crônicas, que realmente complementa aquilo que foi ministrado através do louvor aqui nessa manhã. Que realmente aquilo que tem prendido você, me prendido, independente de qualquer situação, que seja financeira, algum milagre que você almeja, há solução. Tem solução para você, tem solução para mim. Porque Jesus Cristo já pagou um preço de sangue na cruz do Calvário. Ele fala que sobre si Ele levou todas as nossas enfermidades. E nós temos tomado posse desta palavra. Nós temos dado valor do sangue de carmesim que foi derramado realmente. Será que aquilo que é ministrado em nossas vidas nós temos tomado por promessa aquilo que Ele já pagou por mim e por você? De fato Ele falou para nós que nós teríamos tribulações, mas que a gente venha ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também venceríamos através do nome dEle. Então nós temos que tomar posse. Jesus Ele já pagou o preço. Muitas vezes nós deixamos Satanás fazer o que ele quer fazer conosco, sendo que Jesus já pagou um preço de sangue. Jesus Ele diz na tua palavra, que Ele fala que em meu nome expulsarão demônios. Jesus fala que Ele enviou os seus discípulos ali em Lucas capítulo 10, falei que vos envio para curar enfermos, expulsar demônios, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ele fala eu vos envio, Ele não fala nome de ninguém. E no final Ele fala em meu nome, em meu nome. Então tudo que a gente venha fazer, vamos apresentar o Senhor Jesus Cristo, independente de qualquer solução, independente de qualquer coisa, se é na alegria, se é na tristeza. Aqui em 2 Crônicas 7,14, 2 Crônicas 7, do 11 ao 14, Deus separa a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessa. O Senhor tem feito promessas para você, para mim. Essas promessas estão na palavra. Se eu e você ler essa palavra, essas promessas, a gente vai começar a enxergar essas palavras de forma diferente. Em versículo 11 fala assim: Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer à casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifícios. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se enviar a peste entre o meu povo. 14 ele diz, nós já conhecemos bastante, ele diz assim: e se o meu povo, que somos nós, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então aqui fala: se o meu povo se humilhar, se desviar dos seus maus caminhos, então tem algo nos impedindo a receber aquilo que o Senhor quer derramar para nós. Então a palavra fala que nós precisamos fazer um conserto. A palavra fala que nós precisamos chegar diante do Senhor e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho falhado nisso, eu tenho falhado naquilo. O Senhor sempre está com a tua mão estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa. O Senhor jamais Ele virou as costas para você. Muitas vezes nós é que não sabemos receber, porque nós não pedimos como a palavra fala, nós pedimos mal. Amém? Eu gostaria que você colocasse a tua mão no teu coração.
fechasse os teus olhos. E nesse momento, em nome de Jesus, não porque um humilde servo pede, mas porque nós temos que ter temor e tremor na presença do nosso Rei Jesus. E eu creio que Ele está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está pairando sobre este lugar. Ele está tocando na vida de cada irmão. E Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe muitas vezes que nossa fé, às vezes, ela está tão fraca. Muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós cansamos, mas mesmo ainda assim o Senhor está de braços abertos. Porque Ele vai, em nome de Jesus, tocar em você. Ele vai fortalecer a tua fé. E nessa manhã, Senhor Jesus, eu apresento esta igreja ao Senhor. Apresento cada vida ao Senhor, cada mente ao Senhor, cada preocupação, ó Deus, durante hoje, durante amanhã, durante a semana, aquilo que tem passado. Pai, a igreja está aqui, diante da tua presença, pedindo misericórdia. Pedindo, Jesus, perdão por muitas vezes a ignorância de não acreditar e crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Misericórdia nós pedimos, perdão nós pedimos e declaramos, Pai, as boas novas sobre este povo. Nós declaramos, ó Pai, portas abertas sobre esses irmãos, sobre trabalho. Nós declaramos portas fechadas também aonde nós, com nossos olhos humildes, humanos, Pai, nós queremos entrar onde não podemos entrar e o Senhor não permite que nós entramos. Muito obrigado, porque muitas vezes o não do Senhor é um sim ali na frente. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, Deus, apresentando, ó Deus, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, e sabemos que o Senhor vai nos dar aquilo que é necessário, Senhor. Obrigado, papai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus é que eu oro. Apresento cada oração, cada vida, Deus, cada situação na tua presença, declarando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que eu oro. E se a igreja concorda comigo, dá glória a Deus bem alto ao nosso Rei Jesus Cristo. Uma grande salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Neste momento, queremos expressar nossa gratidão a Deus por todos aqui presentes e desta forma especial pelos pais, não esquecendo de agradecer também por aqueles que assumiram a função de pais em nossa vida. Agradecemos por essas pessoas de valor que nos ajudam, nos ensinam, nos repreendem, brincam conosco, nos amam, sendo presentes em nossas vidas. Pode ficar aí. Hoje estamos aqui para celebrar o Dia dos Pais. Vamos compartilhar alguns desejos especiais que temos para os nossos pais, baseados na palavra de Deus. Em Filipenses 4:7, a Bíblia diz: "É a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes de Cristo Jesus." Neste Dia dos Pais, desejamos que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, aguarde os corações e as nossas mentes de todos os pais, trazendo serenidade e tranquilidade a cada dia de suas vidas. Em 3 João 1:2 está escrito: "Amado, desejo que teve vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai tua alma." Neste Dia dos Pais, desejamos que Deus abençoe cada um com saúde abundante e força renovada, para que possam continuar cuidando e guiando seus familiares com amor e dedicação. Em Tiago 1:5, a Bíblia nos ensina: "Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e Ele
lhe será concedida. Neste Dia dos Pais, desejamos que Deus conceda sabedoria abundante a cada pai, para que possam tomar decisões sábias e com discernimento e cultivar um lar de paz e harmonia. Em 1 Coríntios 13:13 está escrito: E agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, o mais importante deste é o amor. Neste Dia dos Pais, desejamos que o amor de Deus enche o coração de cada pai, capacitando-os a amar incondicionalmente. Em Salmos 128:2, a Bíblia diz: Do trabalho de tuas mãos começará, feliz serás e tudo te irá bem. Neste Dia dos Pais, desejamos que a felicidade reine nos corações de todos os pais, que cada dia seja preenchido com momentos de alegria, realizações e bênçãos abundantes. Em João 1:2 está escrito: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai tua alma. Que todos os pais e todos os que fazem o papel de pais se sintam honrados e amados hoje. Que Deus continue a abençoar cada um de vocês. Feliz Dia dos Pais. Pais de criações, pais do coração, mães que faziam o papel de pais. Agora, com muito carinho, que vocês possam receber mais uma homenagem das nossas crianças para vocês, papais. A
Por favor, papais, fiquem de pé. Nós vamos fazer uma oração por vocês, entregar uma lembrancinha. Pai do céu, abençoe todos os papais, todos aqueles que fazem os papéis, sabedoria, graças, e que possam nos abençoar, possam possam nos abençoar nos abençoar debaixo de sua graça. debaixo de sua graça. Em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus, eu entrego a vida deles. entregue a vida deles. Amém. Amém. Papais abençoando, tá? Pode orar. Amém, Senhor. Abençoe todos os papais que estejam na nossa frente. Quando eles estiverem fora, nós podemos ajudar os nossos vovôs, papais, ou abençoar nossas tias, tios e todos que estão aqui. Nós abençoamos todos os papais desta noite. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Bom dia. Nós vamos ministrar a ceia e eu queria ler um texto com vocês para a gente nos preparar e comentar algo que a gente possa aprender da palavra do Senhor. Amém? Tá frio, né, irmãos? O Marcos falando rapidinho. Eu lembro um episódio que aconteceu comigo, até comentei ontem com o Carlos e a Carmen. Eu estava na Polônia, estava indo embora para Inglaterra, ia passar pela Alemanha. Gente, que medo, que frio. Nevou no dia que nós estávamos indo embora e nós chegamos no aeroporto, entrei dentro do avião e assim, eu não tenho muita coragem de avião não, até ando, mas pavoradamente. E aí o avião não sai, eles levou ele para muito longe, tá andando lá, eu falei assim, ele não vai levantar, porque para o lugar que está indo não tem nem pista. E de repente parou lá e começaram um procedimento no avião lá, uns caminhão veio e virou um fumação, e meu coração disparou, já comecei a orar, já falei, Senhor, amém. Eu não queria morrer longe da minha família, mas não vai ter jeito. E muita gente conhecida comigo vai também, então eu estou mais tranquilo. A asa do avião congelou, tinha como subir. E aí eles fazem um procedimento lá, tiram o degelo ou gelo das asas e aplicam um óleo para poder subir. Eu falei, beleza, né? E como é que vai ser lá em cima? Mas não chegava de jeito nenhum, irmãos. E os outros, tudo assim, meio que rindo de mim, né? Foi o Bernardo. Eu falei, não, eu estou firme. Se for para morrer, amém. Lá, quando foi o Holocausto, o pessoal nos falou, nesse lugar dava menos 25 graus. Se você lê a história e os lugares que eles ficavam, principalmente no campo de Birkenau, é tudo de madeira, um trem improvisado demais, terrível. Quando eu estava lá, era o início do inverno, já era menos 6 graus, terrível. Mas os historiadores contam, quem mora lá, na época do Holocausto, menos 25. E os nazistas punham os judeus tudo lá de fora, passaram a noite em pé, pelados, e aí, para aumentar o sofrimento, eles jogavam água, certo? Para ajudar eles mais rápido morrerem, e eles estavam só pele e osso, tá? No normal lá hoje é menos 15 graus nesse lugar, então caiu 10 graus, mas é extremamente gelado. Irmãos, eu quero usar o texto de Lucas 22. A ceia do Senhor fala em Mateus, fala em Marcos, certo?
e fala em Coríntios. Eu quero usar o de Lucas 22. Fala assim, quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: este é meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a ele o cálice de vinho, dizendo: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vós. Eu quero me deter no versículo 20, que fala assim: depois do jantar, do mesmo modo ele deu a eles o cálice de vinho, dizendo: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vós. Certo? Irmãos, um pouquinho para cima, não tem tempo, nós precisamos sempre entender, há um contexto da Páscoa, nós precisamos saber por que Jesus estava ceiando a última Páscoa, um pouquinho para frente ele vai ser crucificado, certo? E aqui, esses versículos para cima, ele nos ensina e nos dá uma conotação profunda e verdadeira de algo que vai acontecer na terra. Porque ele fala de tomar o vinho, ele fala de comer de novo, espírito não come, espírito não toma vinho, certo? E aí ele nos dá uma conotação, algo que vai voltar e vai acontecer na terra, correto? Mas eu não quero me prender a isso. Mas nesse versículo 20, ele fala coisas importantes. Ele fala de uma nova aliança, ele fala de um povo e ele fala de uma garantia. Eu preciso entender isso. Temos 3 alianças. Aqui se concretiza a terceira. Lembra, nós temos também a Trindade, certo? 3 alianças, 3 patriarcas, e assim vai. A primeira aliança, a aliança do povo. Deus fez com Abraão uma aliança de criar um povo. Foi concretizada. A segunda aliança, Deus fez aliança com esse povo de leis. Moisés, Monte Sinai, saída do Egito. Foi estabelecido leis, existem regras, existe comportamento, existe maneira de se viver. E aí vem Jesus e estabelece a terceira aliança, a da graça. A aliança da redenção. A aliança de pertencer ao povo, a um povo, e a aliança de reconhecer as leis de Deus. Eu somente sendo parte de um povo, ou tentando obedecer a lei, não vou conseguir. Você não vai conseguir. Deus sabia disso. Mas aí Jesus entra, por isso que ele falou, é aliança garantida pelo meu sangue. Garantida porque Deus, Ele só age por meio de aliança. Ele só age por meio de pessoas que conhecem Ele. E a palavra de Deus fala assim, que, olha como é que ela fala, aliança feita por Deus com o seu povo. Deus não faz aliança se não for com o povo dele. Aqui Jesus falou assim, eu estou fazendo aliança com vocês, povo de Deus. E essa aliança ela vai abranger todos que querem ser
parte do povo de Deus. Jesus é essa porta. E quando eu pertenço e quero pertencer ao povo de Deus, eu tenho que entender que existem meios para pertencer ao povo de Deus. Eu tenho que querer as leis de Deus. Eu preciso respeitar e viver essas leis de Deus. Tem que fazer parte do meu coração, querer as leis de Deus, obedecer a Deus. Isso faz parte da aliança com Jesus. Não sei se vocês lembram, nada aconteceu com Jesus por acaso. Não existe acaso no reino de Deus. Que vai um soldado para testificar se Jesus estava morto, fere ele do lado, a Bíblia fala que sai sangue e água. Esse sangue, essa água caiu na terra física. O sangue estabelecendo a aliança de Deus com a sua criação, marcando a terra com a redenção que há de vir. E a água para purificar tudo que foi contaminado na criação. Jesus, ele fendeu os céus. Ele veio direto de Deus para intervir na sua criação, para estabelecer novamente o governo, novamente o Criador no centro de todas as coisas. E ali com a ascensão, o grande acontecimento, que a Bíblia fala na plenitude dos tempos. Por isso que Jesus olhou para cima e falou, conversou com Deus. Está feito. Está consumado, meu Pai. Tudo aquilo que nós planejamos na eternidade foi concretizado com a terceira aliança. E cabe eu e você agora entrarmos nessa aliança. Querer pertencer ao povo de Deus. Eu e você, como igreja, nós vamos ser pressionados. Ou permanecer, ou rejeitar ser povo de Deus. Espera. E nós vamos, todo o tempo nós somos, e nós estamos sendo pressionados a obedecer às leis de Deus. Aí sim, eu posso reivindicar a terceira aliança, a redenção. Porque, terminando, e ratificando a aliança feita por Deus com o seu povo. Deus não tem nenhuma outra aliança se não for com o povo. Participe do povo de Deus. Seja povo de Deus. Tenha as leis de Deus dentro do seu coração. E assim, nós vamos contar com a redenção. Nós podemos reivindicar o sangue derramado. Amém? Vamos ficar de pé para nós tomarmos a ceia. E lembrando que todo esse, vou usar essa palavra, esse ritual foi dado e ordenado por Jesus para lembrarmos do que Ele fez. Eu e você revivermos de maneira concreta e palpável aquela memorável noite. Irmãos, e como isso era assim, a redenção, a salvação, o pertencimento, aqueles que Jesus estava falando, que era os seus discípulos, os judeus, era muito claro, porque eles têm muito nítido. A principal festa dos judeus é a festa da Páscoa, dos pães asmos,
das tendas, porque relatava a saída deles do Egito. E Jesus, ele se encaixou ali perfeitamente. Eu sou a Páscoa. Muito obrigado, Jesus. Nós há 2000 anos à frente dessas palavras que foram escritas na eternidade, nós estamos aqui cumprindo o seu pedido e também, Senhor, com o coração, Senhor, cheio de esperança, Jesus. Nós lembramos do Senhor. Tudo que cremos, tudo que vivemos como cristão, aguardamos, está baseado nesse ato do Senhor. Obrigado, Jesus, por ter vindo dos céus, aceitado o chamado do seu Pai, que hoje é o nosso Pai, de vir na terra, na criação, redimir tudo e trazer esse maravilhoso sangue, o sangue da redenção, que onde ele passa, onde ele pinga, se torna tudo perfeito. Ó Jesus, obrigado. Nós somos profundamente gratos, não só pelo que nós estamos vivendo aqui nesse momento, mas pela eternidade que nos aguarda. Cremos, eu creio, Senhor, que nós vamos tomar um vinho, nós vamos fazer uma ceia aqui nessa terra, porque ela vai ser redimida, o seu povo vai ser, Senhor, Deus, celebrantes desse dia. Nós aguardamos profundamente, Jesus, esperamos que os tempos realmente sejam remidos. Jesus, nós aguardamos que o tempo seja abreviado, e nós queremos começar, Deus, como igreja, como povo, colocar os olhos na volta de Jesus. Por isso, nessa manhã, ó Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, nós tomamos essa ceia lembrando e aguardando a sua volta. Muito obrigado. Nós temos uma aliança com o Senhor, nós temos a primeira aliança de ser povo, nós temos a aliança de obedecer a sua lei, nós temos a aliança de sermos redimidos, porque nós não poderíamos chegar ao Senhor se não fosse pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar a ceia da maneira que você achar melhor, com alguém, com um grupo, certo? Lembre de Jesus. Amém. Bom dia, igreja do Senhor Jesus. Falando bem forte assim para aquecer vocês, amém? O Senhor, Ele é a nossa rocha, é o nosso fogo, aquele que aquece, amém? A nossa alma, o nosso corpo. As crianças estão aqui ou já estão? Trazem elas rapidinho aqui para a gente orar por elas. As crianças. Fica aqui na frente. Amém? Todas aqui? Queridos, estende as suas mãos sobre essas crianças, vamos abençoá-las. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. O Senhor é maravilhoso, nós queremos abençoar cada criança que está aqui, que elas possam ser, Pai, como uma esponjinha, e elas possam receber, ser encharcadas da palavra do Senhor ali no ministério infantil. Seja um culto de avivamento, um culto de unção, de graça, de sabedoria, de ensino. Ó, Pai, que eles possam aprender, não só ser ouvintes, mas praticantes da palavra que eles têm ouvido e aprendido em nome de Jesus. Amém, crianças? Vocês podem ir devagar, pode ir para o Ministério Infantil, Deus abençoa. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos, Deus é bom, amém? O tempo todo, Deus é bom. Estou muito feliz nessa manhã, porque pude aqui presenciar o meu sobrinho João Paulo apresentando a Helena. E o João Paulo também já foi apresentado na Shalom quando bebê, né? E hoje ele está aqui na casa do Senhor apresentando a Helena. Então, para nós é uma alegria, né? Ver que realmente os nossos sobrinhos,
nossos filhos estão trilhando aí o caminho do Senhor Jesus. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã pela tua presença, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pai, eu não estaria aqui se não fosse o teu amor. O Senhor resgatou a cada um de nós. O Senhor nos deu a oportunidade de termos uma vida nova. Pai, nós queremos te agradecer, dar toda honra, toda glória ao Senhor, como Pai Todo-Poderoso, Pai de todos nós, de todos os pais, de todas as mães. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo na minha vida, seja bem-vindo na vida dos meus irmãos. Entra no coração, na mente. Pai, nos dê aqui todo entendimento. Possamos sair daqui, Pai, cheios do poder, da graça do Senhor, da convicção do propósito que o Senhor nos colocou nessa terra. Para sermos aqui instrumento do Senhor. Nós somos aqui instrumento de paz, de bênção. Para a nossa casa, para a nossa família. Por isso eu quero orar declarando a bênção. Abre as portas do céu. Toca no coração e na mente. Todos possam ser, Pai, tremendamente abençoados pelo Senhor. Usa-me como, Pai, um canal de bênção. Assim como o Senhor já falou comigo em casa, através desse estudo, desta palavra ministrada, possa ministrar ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, essa palavra que nós vamos ministrar, quem preparou ela foi a pastora Robin. Em todas as congregações, toda ceia, nós temos as palavras ministradas. E o título dessa palavra, não perca o seu filho de vista. Amém? Como que é o título? Fala comigo. Não perca o seu filho de vista. Amados, hoje nós estamos aqui comemorando o Dia dos Pais. Amém? Nós estamos aqui honrando os nossos progenitores. Olha que palavra. Nós estamos aqui nessa manhã com esta palavra. Talvez o seu pai, ele já tenha falecido. E você só tem a memória dele. Mas eu quero te dizer que você pode honrar o seu pai, amém? Em memória, né? Agradecer ao Senhor pelo pai que o Senhor te deu. Talvez o seu pai, né? Ele está vivo nesse momento. Então aí está essa oportunidade, né? Honre o seu pai. Você tem essa oportunidade hoje de expressar a gratidão ao pai que você tem, que você vê todos os dias. Agradeça a ele, seja grato. Fala, pai, obrigado porque um dia, né, o Senhor me trouxe a esse mundo, o Senhor tem cuidado de mim, cuidou até hoje. Honre o seu pai. Seja grato a ele pelo amor. Agradeça a Deus pela vida dele todos os dias. Amém? E lembrando que pai nem sempre também é aquele que gera, mas é aquele que cuida, amém? Talvez o que está cuidando de você agora não é o seu pai, né, biológico, mas o seu pai adotivo que você conhece. Honre esse pai de todo o seu coração. Agradeça por essa virtude, por ele ser um homem que Deus está usando para cuidar de você. Mas talvez você está aqui e você é uma mãe que criou seus filhos sozinhos, né? Então, que Deus abençoe para que você te dê sabedoria na palavra, que você vai entender que o papel de um pai, o papel de uma mãe na vida de um filho é fundamental, porque na falta de um pai, a responsabilidade da mãe, né, ali de cuidar, de direcionar, de ensinar os princípios e o caráter para o seu filho. Então, aqui nós precisamos glorificar o Senhor como nosso pai, glorificar o Senhor pelos nossos pais, amém? E eu queria fazer uma pergunta para você. Você pensa aí, talvez você tenha até já teve essa experiência no dia a dia. Você já teve a experiência de estar responsável para cuidar de uma criança e no piscar de olhos você perdeu ela de vista? Quantos aqui já aconteceu de você tinha que cuidar de uma criança? Aí os irmãos estão aqui falando, né? Criança é muito rápido, é ou não é, irmão? Muito rápido. Eu me lembro uma vez que aconteceu, eu estava em Santa Vitória com o Marcos, numa igreja, e conversando com o pastor, com os irmãos, a gente terminou o culto, resolveu ir todo mundo conversando na porta da igreja. Aí o pastor fechou a porta da igreja e nós fomos embora. E aí, passado um pouquinho, chegou uma irmã chamando o pastor, falou, pastor, tem uma criança chorando lá dentro da igreja, batendo na porta, desesperada. Aí a gente olha, o Érico estava do meu lado, né? Aí quando eu olho, o pastor olha, cadê o filho dele? Ficou trancado lá na igreja. Eu não sei se essa criança estava brincando de pique-esconde, se ela estava no banheiro.
Eu só sei que ele ficou lá e trancou a porta, ele não falou nada, que a gente já ficou um tempão conversando lá fora. E então foi esquecida essa criança, né? Eu não sei se você já teve essa oportunidade aí de cuidar do filho de alguém, de repente ele está pertinho de você, e quando você olha a criança já saiu correndo, né? E lá vai você atrás dessa criança. Mas então, como pais e mães, o que acontece? Deus nos incumbiu essa responsabilidade de cuidarmos dos nossos filhos. E que não é uma tarefa muito fácil, não é verdade? É um desafio para nós cuidarmos do nosso filho e das nossas filhas, né? E Deus fala para nós cuidarmos dos nossos filhos e não só das necessidades materiais e físicas, que eu entendo que fala comigo, muito importante, mas principalmente a formação e o caráter dos nossos filhos. Como eu falei agora mesmo, tanto para o pai como para a mãe, a responsabilidade maior que nós temos é de trabalhar no caráter dos nossos filhos, ensinando princípios corretos, ensinando eles a caminhar num propósito com Deus. Está vendo que o filho está errando? Corrigi-lo e ensiná-lo a forma correta. Esse é o papel de cada um de nós. Não é da professora na escola trazer a educação e o caráter ser trabalhado. É de nós. Não é aqui na escola, na igreja, que ele vai aprender princípios. Vem de nós, de cada um de nós. Principalmente a formação do caráter dos nossos filhos. Tem um versículo em Efésios 6:4, que fala assim: pais, não irrite seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então aqui o Senhor tem nos alertado, tem nos chamado a realmente ensinar os nossos filhos a palavra. E para isso nós precisamos de tempo, e tempo com nossos filhos. Amém? Não é só ficar brigando, querendo corrigir os filhos, que é importante. Mas aqui, crie o seu filho segundo a instrução do conselho do Senhor. Você tem criado seu filho no conselho do Senhor? Isso precisa de acontecer. Então, isso vai exigir de nós tempo, relacionamento, bastante ensino, bastante dedicação desde pequeno. Ensinarmos até quando tiver de barba, amém? Porque filho é filho. Seja bebê, seja mais adolescente, seja casado, nós estamos aqui como autoridade sobre a vida deles, pais e mães, para ensiná-los. Então nós temos ouvido notícias sobre muitas coisas ruins que têm acontecido com crianças. No Rio de Janeiro ouvimos falar que existe tantos sequestros de criança, inclusive aqui em Uberlândia, há pouco tempo, recente, nós ficamos sabendo ali na UFO, que uma criança foi raptada, foi sequestrada, né? E graças a Deus, essa criança foi conseguida, os policiais acharam e trouxeram novamente para os pais. Que sufoco, né? Mas nós vimos ali um milagre que Deus fez na vida dessa família, que teve o seu filho, a sua filha de volta. Mas as estimativas falam que mais ou menos 40 mil crianças são roubadas no ano no Brasil. Queridos, 40 mil crianças. Isso gravíssimo, é desesperador para um pai e para uma mãe. Imagina o pai e uma mãe perder o seu filho, ser raptado. Igual essa mulher que perdeu a sua criança, tinha acabado de nascer, tinha poucas horas, acho que 3, 4 horas. Esse sofrimento. Então o que nós podemos entender? O porquê? Falando sobre o cuidado dessas crianças que têm sido sequestradas. Porque, no entanto, hoje, os nossos filhos, eles estão sendo sequestrados de nós, até dentro de casa, pertinho de nós. Na medida que a TV, a internet, com seus influenciadores, dominando a mente dos nossos filhos. Então, quantas crianças têm sido sequestradas no próprio lar? Às vezes, por causa que a mãe está tão atarefada e o pai tão atarefado, eles preferem deixar seu filho ficar 3, 4 horas diante de uma televisão. Vendo o quê? Sendo ensinado por quem? Se você for avaliar o tempo que você está ficando com o seu filho,
O filho vai para a escola, fica ali não sei quantas horas, né? Das 7 até 11 horas da manhã. Quase 6 horas fora de casa. Depois, ele chega em casa, você não está, ou às vezes está em casa, e essa criança vai para a televisão, vai para o videogame, vai para o celular, para as redes sociais, fica rindo, brincando, jogando. E quem está cuidando dos filhos? Então, a necessidade que nós temos que ver que quantas crianças têm sido perdidas por causa da influência do que eles estão assistindo. Amigos estranhos que estão fazendo a cabeça dos nossos filhos e nós não estamos nem percebendo. Quantas crianças pequenas, adolescentes estão se perdendo na escola, com os amigos, influenciados a beber, a fumar, a usar droga. Então, nós precisamos tomar todo o cuidado de entender que o sequestro não é só alguém roubar uma criança e fugir, como aconteceu, não. O sequestro acontece quando nós perdemos os nossos filhos para o mundo, para as pessoas que estão influenciando eles por coisas negativas. Então, nós precisamos cuidar. É desesperador perder uma criança de vista quando ela está sob os nossos cuidados, não é verdade? Foi o que nós falamos antes. Então, nós precisamos nos atentar agora para manter as nossas crianças perto de nós, debaixo dos nossos cuidados e da nossa supervisão. Nós temos que ser pais e mães, como o Senhor fala na palavra de Deus, como a galinha protege ali os seus pintinhos, né? Nós precisamos proteger as nossas crianças, o coração delas, a mente delas, o que elas estão fazendo. Nós precisamos estar junto, precisamos estar aqui, ó, cuidando de olho, em supervisão, em todo o tempo, protegendo eles. Não é tempo de nós soltarmos os nossos filhos e deixar que eles decidam o que eles vão fazer. Não, irmãos, não é esse o papel de pai e de mãe. Os nossos filhos precisam nos respeitar como autoridade na vida deles e entender que muitas vezes nós temos que falar um não para o filho. Nós temos que mostrar para ele que nem tudo aquilo que eles querem fazer, muitas vezes é certo. Então é necessário andar junto, coladinho com o nosso filho. É tempo de monitoramento. O que é monitoramento, irmãos? Queridos, você quando tem uma casa, um carro, você paga caro, às vezes, ali, por um alarme, né, por uma proteção para o seu carro, ali, um seguro, porque você quer proteger aquilo que é caro para você. Então, é tempo de pai e mãe nós monitorarmos os nossos filhos, proteger, guardá-los contra a cilada de Satanás. Pai, principalmente você, fique atento. Você é autoridade sobre o seu lar. Satanás conhece a nossa casa, a nossa família, e ele vai tentar de todas as formas. O inimigo vai tentar destruir o seu lar. Ele vai tentar tocar na sua esposa, ele vai tentar tocar nos seus filhos. E nós, como pai e mãe, mas principalmente pai, você tem autoridade para orar, para ser um homem de jejum, de oração, que leve a palavra, que proteja, que cuida do seu filho. Amém, pais? Amém, mães? Então nós precisamos, é tempo de monitoramento, é tempo de discipulado, de dedicação à criação dos nossos filhos, a criação dos nossos filhos deve ser maior do que a dedicação na nossa vida profissional, do que na nossa vida financeira. Às vezes a gente se preocupa tanto com as finanças, com a nossa vida profissional, e esquecemos de cuidar do principal, que é a nossa casa, que é os nossos filhos, que é a esposa, que é a família, o bem mais precioso que Deus nos deu. Se nós perdemos os nossos filhos, nós perdemos nossa família, o que nós ganharemos com isso? Irmãos, o que mais importa é sermos um homem ou uma mulher temente a Deus, que caminha, que ensina o princípio da palavra de Deus. Riqueza, bens, é importante, sim, mas não é tudo. Não é tudo, porque o principal que nós temos que ter é o cuidado, é o coração dos nossos filhos para com o Senhor, o nosso coração para com Deus também.
Em Hebreus 11, 7, olha o que nos fala. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então nós vimos nesse texto aqui que Noé, ele ficou sabendo que Deus traria um dilúvio sobre a terra, sobre todo mundo, que Deus ia destruir a terra. E o que aconteceu aqui? Noé temeu, ele temeu pela salvação da sua família. Então ele decidiu construir aquela arca sob a orientação de Deus. Noé era um homem de Deus e ele ouviu a palavra do Senhor e ele decidiu então construir aquela arca. Nós vimos aqui que Noé, ele não pensou primeiro nos animais, ele pensou primeiro na sua esposa, nos seus 3 filhos, na sua família. Ele pensou em toda a sua família. Ele sabia que Deus, ele era o único poderoso que poderia trazer o livramento, trazer a salvação para a casa dele. E ele sabia que Deus podia cumprir o que ele estava falando, cumprir o juízo. E mesmo sendo que nunca tivesse visto chuva, tempestade, inundação, ele foi um homem de fé, Noé. Ele construiu a arca, mesmo com zombaria, que os outros falando assim para ele, para que você está fazendo isso? Né? Isso é perca de tempo. Ele decidiu, falou, não, eu vou construir algo que vai proteger a minha família. E nós temos que ser pais e mães corajosos. Porque viver no Evangelho, seguir a Cristo, é renunciar às coisas desse mundo. É renunciar ao pecado. É realmente ensinarmos para os nossos filhos, inculcarmos para os nossos filhos e cuidar da nossa casa, a trazer eles para perto de nós, para perto do Senhor, afastando eles das coisas ruins que estão ali no mundo. Então nós vemos aqui que Noé, ele cuidou da sua família. E hoje nós estamos vivendo dias em que o Senhor, ele tem nos advertido em sua palavra, que temos tempos de grande apostasia e iniquidade tem vindo. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho visto, nós temos visto quantas coisas ruins, quanta maldade tem acontecido nesses dias. O amor de muito tem se esfriado. Tem se cumprido a palavra do Senhor. O Senhor está voltando. Nós precisamos preparar a nossa casa, preparar os nossos filhos. A palavra de Deus fala que as pessoas se entregarão a pecados e a maldade. A fé de muitos, que eu falei, estão se esfriando. Todo tipo de imoralidade, aberração, estão se tornando normal. Hoje em dia, o que é errado, para muitos é certo. E o que é certo está sendo errado nesse mundo de cabeça para baixo. Hoje eles querem destruir o que nós temos de mais precioso, que é a palavra de Deus. Muitos lugares já têm proibido. Não pode ter a Bíblia em biblioteca. Já não se pode mais na prefeitura, seja algum lugar público, fazer uma oração. Já estão se proibindo fazer uma oração na sala de aula ou falar Deus te abençoe. Então, queridos, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Aonde eles estão deturpando a palavra de Deus. Então, nós precisamos observar os tempos em que nós estamos vivendo. Mateus 24, 37, 39, fala assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, cansados, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Então nós vimos aqui o acontecimento. Deus falou com Noé, ele construiu a arca, ele se preocupou com a salvação dos seus filhos, ele até tentou trazer as pessoas para a arca, mas as pessoas não quiseram. Mas Noé, ele se preocupou com a família dele. E eu quero te perguntar nessa manhã, e os nossos filhos? Onde estão? Onde estão nossos filhos?
estão debaixo dos nossos olhos. Você está de olho no seu filho mais velho, mais novo. Você está cuidando dele. Ele está juntinho do seu coração. Você está protegendo o seu filho? Ou serão levados por esse mundo maligno? Ou esses filhos serão levados aí pela prostituição, pela imoralidade, pela tudo aquilo que o Senhor criou, eles têm se desviado nas drogas, no mundo que desagrada o Senhor, como a gente tem visto as pessoas caindo na prática de negar a própria natureza que Deus os criou. Deus os criou, homem e mulher, e muitos têm se desviado desse propósito, sendo enganados por Satanás. Então, nós precisamos proteger os nossos filhos dos perigos da maldade do mundo. Isso é uma preocupação para mim e para você. Amém? Nós temos uma preocupação maior, uma responsabilidade que muitas vezes não compete ao pastor e nem ao líder, compete a nós como pais. Cuidarmos daquilo que Deus nos colocou em nossas mãos, dos nossos filhos. Amém? Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. A Bíblia oferece, aí eu quero aqui ainda falar algumas coisas para você. A Bíblia nos oferece diversas orientações sobre como cuidar e guiar nossos filhos de maneira a prepará-los para enfrentar o mundo com fé e sabedoria. Então, aonde que nós podemos ensinar nossos filhos? Através do manual, através do conhecimento da palavra do Senhor. E aqui nós temos alguns tópicos de referências bíblicas que podem servir como guia. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Nós precisamos dar a nossos filhos educação e orientação espiritual. Cabe a nós. Em Provérbios 22, 6, fala assim: instrua o menino no caminho em que se deve andar. E ainda quando for velho, como eu falei para vocês, de barba, não vai se desviar dele. Então, ensinar e orientar os filhos nos princípios e ensinamento de Deus é a nossa responsabilidade. É fundamental para nós. Então, como que nós vamos fazer isso, irmãos? Como? Nós precisamos de conhecer a palavra e viver a palavra do Senhor. Nós precisamos trazer a palavra a cada um dos nossos filhos. Precisamos ensiná-los a conhecer o Senhor. Esses princípios que nós estamos aprendendo, nós precisamos forjar isso na vida dos nossos filhos. Um dia nós não estaremos aqui mais. Então nós precisamos trazer aos nossos filhos o desejo, o amor de conhecer a Deus e de continuar servindo. Oração e intercessão. Em 1 Tessalonicenses, olha o que nos fala 5,17. Orai sem cessar. Em outras versões fala, orai muito. A oração, irmãos, é a forma poderosa que nós temos para proteger e blindar os nossos filhos. Se você não tem orado, ore ao Senhor. Ore diariamente, pedindo proteção divina para Deus, sabedoria, orientação. Às vezes você está perdido, pede a Deus para te orientar como cuidar do seu filho, porque isso é o passo essencial para nós buscarmos a intervenção de Deus das nossas vidas. Oração, arma poderosa. Me lembro de um testemunho uma vez que eu ouvi de um pastor. Ele fala que o seu filho desviou do caminho do Senhor, estava nas drogas e ali ele estava orando e de repente Deus mostrou para ele como que fosse um telão o seu filho e o amigo dele usando droga. E ali ele viu o filho dele passando mal, mas ele viu que o filho do amigo, ele foi dando uma confusão até cair e morrer. E nessa hora ele ligou para o filho, falou, meu filho, o que está acontecendo? Eu estou orando por você aqui, está acontecendo alguma coisa? E o filho aos prantos, chorando, falou, pai, o senhor acabou de me ligar, algo aconteceu, vem me buscar. Meu amigo, eu e ele estava aqui usando droga, meu amigo passou mal, teve uma overdose, acabou de morrer. E aí o pai foi, buscou aquele filho chorando, e o filho voltou para casa e logo o pai perguntou, orando em oração, falou, Deus, o que aconteceu? Por que esse menino morreu?
né? Obrigado porque o Senhor trouxe o livramento na vida do meu filho. Mas ali, ele pôde ter uma resposta de Deus. Meu filho, o seu filho não morreu, porque você está intercedendo por ele. Você está orando e clamando pelo seu filho. Aquele rapaz, ele não tinha ninguém que intercedia por ele. Ele estava nas trevas. Então, a importância que nós temos, nós podemos livrar o nosso filho da morte, da destruição, quando nós oramos e intercedemos pelo nosso filho. O papel importante que nós temos de orarmos, de sermos verdadeiros intercessores na casa de Deus. E outra coisa que nós podemos fazer como pai, que a palavra de Deus nos ensina, é termos um exemplo pessoal. É nós sermos o exemplo na vida dos nossos filhos. Em 1 Timóteo 4,12, fala assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento. Seja exemplo no procedimento, seja exemplo no amor com seu filho, seja exemplo na fé e na pureza. Queridos, nós vivemos uma vida que reflete valores de ensinamento de Deus e nós temos que ser modelo para os nossos filhos. Sabe por quê? Os nossos filhos, eles nos observam mais do que nos escutam. Eu fico vendo pela Sofia, pequenininha lá em casa. Quando eu começo a adorar, começo a louvar, de repente está a Sofia levantando a mão, louvando e adorando, fazendo aquilo que eu estou fazendo. Filho, ele é o exemplo, ele pega o exemplo do pai, da mãe. Eu lembro esses dias que eu estava vendo no telefone ali, mostrando uma criancinha pequenininha de 2 aninhos, de frente à televisão, vendo ali o programa do Rock, aquele homem que lutava boxe. Rock, não sei o nome. Eu sei que aquele menininho estava ali de frente, não sei se vocês já viram isso, estava ali, ó, dando soquinho, né? Imitando ali o cara direitinho, fazendo aquilo ali que o homem estava fazendo. Então, filhos, pais, nossos filhos eles estão nos avaliando, aquilo que nós estamos fazendo. Se fizemos coisas erradas, eles estão aprendendo. Se fazemos coisa certa, eles estão aprendendo. Então, pais, pega o seu filho, ensina ele realmente os princípios da palavra de Deus, a ser um homem de Deus. Mães, pais e mães, ensina sua filha a ser uma mulher de Deus, temente a palavra do Senhor. Uma mulher que vai glorificar o nome do Senhor. Um homem que desde pequeno já vai aprender com o pai valores. Eu estava vendo também um clipe que eu queria ter colocado aqui, mas eu esqueci de trazer, de uma criancinha que os pais estavam no sofá, cada um no seu celular, né? Como hoje em dia parece que tem se vivido. E a criança vendo televisão, todos 3 ali, parece que ninguém estava com ninguém. E de repente, o pai teve o discernimento. Foi lá, pegou o livro, a Bíblia, sua esposa, sentaram no sofá. E aí com isso, o menininho já viu, eles desligaram a televisão, a criança correu, pegou a sua Bíblia, o seu livro e foram ler. E ali já teve um tempo de conversa, de beijo, de abraço. Então, assim, muitas vezes perdemos tanto tempo na televisão, horas, né? Séries, com o filho também. Mas podemos ter um tempo mais de qualidade. Quando nós lemos a palavra, ensinamos nossos filhos a aproveitar o tempo precioso que nós temos. trabalho tanto, né? Faço hora extra, porque eu quero, afinal de contas, eu quero dar o melhor para meus filhos, não é? Então, eu tenho que trabalhar. Tem gente que tem o nome de trabalho, ainda tem hora extra, trabalho, bico, e tem outra coisa que agora eu me esqueci. E ainda trabalha, tem hora extra, ainda faz um bico. Então, queridos, e aí? Vale a pena trabalhar tanto, ficar sem dormir, ficar cansado, estressado e não dar tempo para o seu filho, para sua filha? Não dar o amor necessário, a importância para aquele filho que às vezes está clamando, pedindo por socorro, porque só quer a sua presença? Só quer ser valorizado, quer só ser amado? É como eu falei para vocês, a tarefa não é fácil. É difícil para nós pais, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, as mães, mas você chega em casa, você tem uma criança que está brilhando os olhinhos, um jovem, um filho que está te olhando e quer a sua atenção. E às vezes você tem que largar tudo para você ouvi-lo, para você ensinar. Amém? Então, é importante. Os nossos filhos, como eu falei, nos observam. O exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo é a única forma eficaz que eu e você tem para ensinar os nossos filhos. Então, querido papai e mamãe, você precisa entender que nós precisamos
conhecer Deus. Amém? Porque Deus, Ele é Pai. E nós precisamos aprender a ser pai e mãe com o Pai que está lá em cima. Ele nos ensina direitinho. Nós precisamos andar com Deus para que os nossos filhos olhem para nós e vejam que nós estamos andando com Deus. Nós precisamos nos instruir na palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Amém? Porque se nós não conhecermos a palavra de Deus, não tem como nós ensinarmos aquilo que nós não aprendemos. Então você precisa ser um perito na palavra, nos ensinamentos, nos princípios, para ensinar na célula, como discipulador, como líder, como nós, pastores também, eu. Nós precisamos ser peritos na palavra, vivermos os princípios, não só conhecer, mas viver e demonstrar isso para a nossa família, para os nossos filhos. Para que a palavra de Deus esteja em nós. Amém? E essa palavra se destile de nós para o coração de quem? Dos nossos filhos. Poderíamos até pensar, às vezes, aqui numa imagem de um espelho, né? Pensa aí agora, um espelho. Um espelho, ele mostra, ele reflete uma imagem, não é verdade? E vamos aqui dar uma ênfase, falar que o pai e a mãe é esse espelho para o filho. Né? Vamos dar esse exemplo. O espelho, ele não discursa, o espelho, ele demonstra o que a pessoa está vendo. E os pais são espelhos para os filhos. Os filhos estão nos observando. Amém? Você pensa que não, mas ele está te olhando. Ele está te analisando e está aprendendo com você. Suas atitudes, seus comportamentos. Por que muitas vezes você vê que o filho muitas vezes faz aquilo que o pai está fazendo? Ou às vezes até replicando aquilo que o pai já fez. De erro. Né? Então não adianta só falar. Não adianta só eu falar algo se eu não vivo isso. Se eu não vivo o que eu falo, não só adianta só falar. Eu tenho que falar, eu tenho que ensinar e eu tenho que viver. Porque se eu falo, mas não vivo, isso é contradição da palavra. Isso é incoerência. E nós não podemos ser pais e mães incoerentes. Nós precisamos aprender, ensinar e viver. Para que eles olhem para nós e falem, eu quero ser como meu pai e como a minha mãe. Amém? Quantos recebem essa palavra? Em nome de Jesus. Então nós precisamos ser, como eu falei, exemplo. Eu quero cada dia mais ser exemplo na vida dos meus filhos. Ensinar a discernir o bem e o mal. Está lá em Hebreus 5,14. A gente está quase terminando. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pelo uso têm as suas faculdades exercitadas para discernimento tanto do bem como do mal. Então, queridos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a discernir o que é certo e o que é errado. É importante para que eles possam saber tomar decisões sábias na vida deles e resistir às tentações. A palavra de Deus fala que nesse mundo nós teremos tribulações, mas temos bom ânimo, porque Ele está conosco. Então nós precisamos ensinar para os nossos filhos que vai ter dificuldade, que tem luta, e que eles precisam continuar caminhando, e que nem tudo, como eu falei, é do jeito que eles querem. Às vezes, como eu falei no início, nós temos que mostrar para eles, dizer não, falar que às vezes as coisas acontecem nas nossas vidas, é porque tudo tem um propósito para com Deus, e no tempo certo, na hora certa, Deus vai abençoar. E ensinar eles a saber tomar decisões, como eu falei, e passar pelas lutas, pelas tentações, porque você não vai ficar 24 horas com o seu filho, mas você pode ensinar para ele o que é certo e o que é errado. Fala, meu filho, vão te oferecer na escola droga, bebida. Você tem a decisão de falar que sim ou que não. Fala não, porque você sabe as consequências. Se você for entrar na vida das drogas, da bebida, o que vai acontecer? Do cigarro, vai cuidar do seu corpo, você vai ter doença, você vai sujar o templo do Espírito Santo. A prostituição, minha filha, você vai se afastar dos princípios de Deus, vai se machucar, vai se ferir, vai trazer tantos demônios para a sua vida. Então aqui, nós podemos ensinar para os nossos filhos a tomar decisões certas e não cair no erro. Mas muitos pais, muitas vezes não querem falar, deixa eu viver, está errando. Né? Um dia ela aprende, não, o papel é nosso. Às vezes você tem que ser duro, tem que falar não para o seu filho, sabe?
corrigir, colocar de castigo. Essa semana eu decidi que a Sofia não vai ver televisão. Sabe por quê? Ela estava vendo muita televisão, queria ver assim umas séries, umas pessoas lá com os joguinhos de casinha, e eu vi que estava querendo ficar muitas horas. Falei, uma semana sem televisão. Mãe, vamos negociar. E começa a negociar. Ó, lavei a louça para a senhora, limpei o banheiro, arrumei a cama. Aí já começa, né? Querer agradar o pai e a mãe. Agora eu posso? Por final, chegou a uma negociação que ela pediu para ver Superbook, né? Desenhos bíblicos. Aí eu falei, então aí já vamos pensar, né? Eu vou assistir com você Superbook, a palavra de Deus. Então os filhos, eles tentam de todas as formas nos enrolar, né, filho? A gente já foi jovens, crianças, sabe? Então eles tentam de toda forma e nós temos que entender, mostrar para eles que o melhor tempo de qualidade que nós temos, que nós não podemos perder tempo. Temos que estudar para aprender a ser uma pessoa, né, aí que tem uma boa instrução, né, uma boa profissão. Isso precisa de sacrifício, de estudo. Isso é estudar, trabalhar o caráter do filho. Não está na palavra, mas eu lembro que eu vi o ensinamento de uma mãe. A mãe pegou uma caneta e pegou um tijolo. Aí ela pegou o tijolo e entregou na mão da menina. A menina pegou o tijolo, pesado. Falou, tá pesado? Tá, deixa na mesa. Aí a mãe pegou uma caneta, entregou para a criança. Falou, e aí? Não, tá fácil. Aí a mãe perguntou para a criança, o que você quer ser no seu futuro? Você quer muito trabalho pesado? Ou você quer algo que seja mais leve? Algo que vai te edificar, assim, que vai te ajudar aí nos estudos? Se você pegar a caneta e estudar, você vai ter conhecimento, você vai aprender. Você vai se tornar uma médica, vai se tornar aí, né, uma pessoa muito importante que vai poder ajudar muitas pessoas. Agora, se você não quiser, você vai ter que se acostumar com um serviço que é honroso, pesado, né? Então, a decisão. Você precisa, até hoje, para você ter um conhecimento igual na área de pedreiro, para você trabalhar, você precisa ter o conhecimento para saber calcular, né? Um marceneiro, para você fazer um projeto, você precisa. Então, para tudo, nós precisamos de conhecimento. E precisamos instruir nossos filhos a ser pessoas que gostam de aprender, né? Mas da forma certa. Amém? Então, nós precisamos aqui ensinar valores para os nossos filhos também. Discernir o que é o bem e o que é mal. Ensiná-los a fugir das tentações. Discutir valores morais com nossos filhos, éticos. E à luz da palavra. Mostrar para eles o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que aprova a Deus. Porque ali fora e nas escolas, irmãos, eu falo porque eu tenho minha filha na escola, está no Colégio Shalom, a gente tem colocado ali, pagado um preço, mas eu sei que muitos de vocês têm filhos jovens e adolescentes que estão na escola. Quantos professores que estão ali para ensinar conteúdo de estudos, têm saído dos estudos e têm ensinado tantas coisas que afastam os nossos filhos de nós. Por isso que eu falo, quantos pais têm perdido seus filhos dentro de casa, na escola, por ensinamentos errados, por princípios errados. Porque se você não ensina, se você não corrige, não mostra o que é o certo, não mostra o que é o errado, alguém lá fora vai discipular o seu filho e ensinar ele, talvez, da forma mais errada que pode. Então, tome cuidado, como nós falamos no início, né? Não perca o seu filho de vista. Outra coisa importante, manter o seu filho numa comunidade. Hebreus 10, 24, 25 fala assim, e consideremos-nos uns aos outros para nós, estimulando o amor e as boas obras, não deixando de congregarmos, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproximando aquele dia. Então, queridos, nós vamos envolver os nossos filhos na igreja, na casa do Senhor. Isso é importantíssimo. Nós temos que trazer os nossos filhos para a célula. Quantos irmãos deixam de levar o seu filho para o culto? Não traz o filho para a igreja. É na igreja que você precisa trazer o seu filho. Nas reuniões de celebração, nos eventos para criança, nós temos aí, né, o Acampa Kids, invista na vida do seu filho, paga um preço para ele ali estar recebendo de Deus mais ainda, reuniões de células, reunião de jovens, congressos, estudo bíblico, rede de jovens, de juniores, crianças, enfim, tudo que for possível, envolva o seu filho para poder ouvir da palavra de Deus.
Então nós vimos aqui que nós precisamos preparar os nossos filhos. Esse é o nosso desafio. Amém, queridos? Preparar os nossos filhos para o futuro. Né? Para ser homens e mulheres que vão transformar. Para que os nossos netos venham e sejam ensinados pelos nossos filhos aquilo que nós estamos ensinando de princípios. Em João 16, 33, olha o que nos fala. São desafios. Tenho-vos dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos ensinar nossos filhos a enfrentar as dificuldades com fé, com coragem. Amém? Isso é muito importante, nós ensinarmos os nossos filhos. Porque é isso que a Bíblia, ela nos ensina. Ela lembra para nós, a Bíblia, que nós temos desafios. Não, mas podemos ter confiança. Nós podemos ter confiança em Deus. Amém? Temos desafio, entendemos isso, que a capacidade, a força que nós temos, vem de quem? Do nosso Pai, do nosso Senhor. Então eu quero te falar, receba essa palavra, pai e mãe. Receba essa advertência, meu querido pai, minha querida mãe. Invista mais tempo, invista tempo de qualidade para com os seus filhos. Ore mais, ensina mais. Dá mais carinho, dê disciplina, se for preciso, para que ele aprenda a se tornar um homem e uma mulher de Deus. Ganhe admiração, ganhe o coração do seu filho. Não deixe que o povo lá fora ganhe o coração dos seus filhos. Que eles possam te ouvir, obedecer, para que amanhã eles nunca se afastem da presença do Senhor. Amém? Queridos, você aqui é um tipo de Noé. Cada Noé aqui precisa construir a sua arca para a salvação da sua família. Lembre-se disso. Você que vai construir essa arca. Você que vai proteger o seu filho. Quando nós construímos essa proteção, você edifica uma família que se torna um lugar de proteção, de abrigo para os dias maus que virão. Quando nós protegemos a nossa casa, os nossos filhos, adolescentes, jovens, trazendo a palavra, o cuidado, o amor, a proteção, os ensinamentos, inculcando na palavra, no coração, na mente deles, dia e noite. Aqui nós estamos construindo a arca, a proteção. E estar na arca também é estar na igreja do Senhor. Amém? Nós estamos todos aqui na arca do Senhor, na presença de Jesus. Olha o que fala em Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, amados irmãos, ame a igreja do Senhor. Papai, mamãe, ame o Senhor Jesus. Ame, e o seu filho também vai amar, porque ele vai seguir você, ele vai seguir o Senhor. Então não perca o seu filho de vista. Amém? Atente agora, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai me ajudar, nós vamos conseguir fazer com que os nossos filhos permaneçam na casa do Senhor. Eu quero que você fique de pé, por favor. Glória a Deus. Eu quero aqui fazer uma oração, chamar os músicos aqui em cima. E você que está aqui pela primeira vez, que entendeu essa palavra também é para você. Amém? Para que você entenda que, da mesma forma que você também aqui é pai, eu sei que tem muitos pais e mãe nesse lugar. Da mesma forma que você cuida do seu filho, Deus quer cuidar de você também. Amém? Porque Deus é Pai. Então nós precisamos de ter cada dia mais um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque Ele é que nos direciona. E eu quero aqui fazer uma oração com a igreja. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E nós vamos fazer uma oração nesta manhã. E você que está aqui pela primeira vez, eu gostaria que você repetisse essa oração. Você coloca a mão no seu coração e vamos repetir. Você vai falar ao Senhor, né, reconhecer que Ele é o seu Pai, que você quer ser obediente a Ele, que você quer andar, conhecer os princípios, não só conhecer, ouvir, mas praticar a palavra para que você pratique e também ensine os seus filhos. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor
como meu Salvador, como meu Pai, que cuida de mim. Por isso eu te peço, meu Pai, escreve o meu nome no livro da vida e me recebe como filho. Me perdoa pelos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, você que está aqui pela primeira vez, que fez essa oração, abrindo o seu coração, pedindo o Senhor para entrar, reconhecendo Ele como seu Pai, que você precisa dEle, eu queria fazer um desafio para você. Que você viesse aqui rapidinho, aqui em cima, porque eu ainda quero abençoar você. Se você puder subir aqui em cima, eu quero ainda fazer aqui uma oração por você. Rapidinho, vem aqui, por favor. A pessoa que te convidou, que te trouxe, pode vir aqui em cima. Temos aqui mais alguém? Amém. Está dormindo? Ele está cuidando da criança. Amém? Fica aqui na minha frente, por favor. Fica olhando aqui para mim, você, Claudine. Como você chama? Mariana. Eduardo, dá uma olhadinha para trás. Bem-vinda, família de Deus. Amém? Vocês são muito importantes para Deus. Estamos felizes com a presença de vocês. Vocês fez a melhor escolha. Quero estar aqui neste lugar. Seja bem-vinda, amém, Eduardo? Seja bem-vinda, Mariana. Você é importante para Deus, você é preciosa e nos alegramos com a sua presença aqui. Amém? Aleluia. Eu quero ainda mais uns 5 minutinhos. Se você puder acompanhar aquele irmão, seu esposo está com a criança, se você puder ir. Nós queremos dar um presente para vocês, copiar o nome. Nós queremos seu telefone para orar por vocês, amém? Pelo pedido. Pode acompanhar aquele irmão, por favor? Amém. Glória a Deus. Vamos orar por eles. Tendo as suas mãos. Senhor, obrigado pela vida do Eduardo, da Mariane, por essa família tão linda, pelo seu filho. O Senhor possa acrescentar a palavra, a semente possa germinar no coração deles e eles possam ser conhecedores da palavra, para que eles vivam na tua verdade, vivam no caminho do Senhor, instruindo toda a sua família, toda a sua casa. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria chamar o Marcos aqui em cima. Nós vamos aqui orar como família por vocês. Amém. Nós precisamos muito do nosso Pai, que o Deus nos abençoe. Nós temos uma tarefa tão importante de sermos exemplos e de sermos instrumentos de Deus para que realmente cuidarmos dos nossos filhos e levá-los a caminhar com o Senhor. Quero pedir o Marcos aqui como pai para orar, por nós, por família. Entregar o microfone para o pastor é complicado, né, irmãos? Aguenta só mais 5 minutinhos aí. Eu acho importante, depois de uma palavra como essa, principalmente os homens, os pais aqui presentes. Talvez você ainda não é pai, mas um dia você com certeza vai ser. Aprenda a reconhecer os seus erros diante dos seus filhos. Isso é muito importante. Com certeza você já errou muito com seu filho. Eu me lembro um dia que eu chamei meu filho. Falei: filho, o que você acha que o seu pai precisa de mudar com você? E eu fiquei assustado com a lista. A primeira coisa que ele falou: pai, todas as vezes que o senhor conversa comigo, o senhor conversa com o pastor, não é com o pai. E isso foi uma facada assim
que foi lá no fundo mesmo. E ali eu aprendi, nesse dia, depois da lista que ele escreveu, como eu poderia mudar como pai. Então, quem sabe você não precisa ter um tempo desse com seu filho, com a sua filha, reconhecer os seus erros, pedir perdão para eles, pelas coisas erradas que você já fez, as injustiças contra o seu filho. Talvez o seu filho ele não te vê como um bom modelo, por causa dos erros constantes que você tem cometido e que você nunca reconheceu que errou contra ele. Então, tem esse tempo, sente com o seu filho, com a sua filha. Lembre-se do que foi falado aqui, irmãos. O mundo está doutrinando os nossos filhos, a ideologia de gênero está aí, a erotização das crianças. Hoje nas escolas não se pode falar de religião, mas eles obrigam as crianças a festejar o Halloween, a festa das bruxas, dos bruxos. Isso é muito sério. Nós precisamos tomar mais cuidado mesmo. Se você não quer ver o seu filho se perder nesse mundo de pecado, a principal responsabilidade minha e sua é discipular os nossos filhos. Não terceirize isso para a igreja, achando que é o líder da célula que tem que cuidar do seu filho. Quando tem um problema na sua casa, você corre e liga para o líder da célula, ou liga para o pastor: pastor, vem cá, está acontecendo isso na minha casa. Não, é nós que temos que fazer isso na nossa casa. Pastor, discipulador, líder de célula, é só uma ajuda, mas eles não são responsáveis pela vida dos seus filhos. Eu e a Luciana tomamos uma decisão de discipular os nossos filhos do início até o fim da vida deles. Eles sempre participaram de célula, tiveram pessoas ali que nos ajudam, mas a responsabilidade principal, primária, é minha e da Luciana, de orientar, de educar, de corrigir, de impor limites, de investir na vida deles também. Então lembre-se disso, porque a nossa arca, ela precisa ser um lugar bem seguro para os nossos filhos, mas eles precisam sentir prazer e alegria de estarem dentro de casa também, porque às vezes os filhos, eles preferem estar na rua, eles já criaram ídolos do lado de fora da casa, porque não veem os pais ali como verdadeiros exemplos. Às vezes os pais até estão na igreja, mas não dão um bom testemunho de cristão. São pais que não praticam o evangelho dentro de casa, o perdão, que não praticam o amor, o respeito um pelo outro dentro de casa. E os filhos, eles estão vendo tudo isso. E às vezes os filhos crescem pensando assim: Deus me livre de ser crente. Se crente for ser igual ao meu pai e minha mãe, eu quero ficar longe de qualquer igreja, porque eles não têm exemplo dentro de casa, não têm modelo. Então, quer começar algo novo? Faça uma mesa redonda com a sua família, com seus filhos. Peça para eles para escreverem o que nós precisamos como pais a mudar, porque isso vai fazer toda a diferença. Isso vai te dar um norte aí para aquilo que eu e você precisamos de mudar. Amém? Isso precisa acontecer, porque amanhã vai ser tarde. Dependendo o momento, a idade que eles estiverem, vai ser tarde. Ok? Mas nunca é tarde para dar um bom exemplo. Já vi filhos adultos já converterem, por quê? Porque os pais se converteram. E eles viram a mudança no caráter, no comportamento, no tratamento com a esposa, ou com o marido dentro de casa. É isso que vai fazer com que os nossos filhos queiram vir para a igreja, queiram servir a Deus. É o modelo, o exemplo dentro de casa. Amém? Coloca a mão. Aliás, você que é pai e mãe, pega na mão aí. Você que está em família, nós vamos orar nesse momento para finalizarmos aqui esse culto, essa reunião. Se hoje é o dia dos pais, irmãos, pai, o verdadeiro pai é aquele que cuida, não é o que gera. Tem muitos pais que geram e soltam o filho no mundo e não querem nem saber. Mas o verdadeiro pai é aquele que cuida. Talvez você é filho, está aqui, o seu pai biológico talvez não faz parte da sua família, está longe de você, mas Deus sempre providencia alguém para assumir essa função, para cuidar. Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado por essa palavra tão especial. Senhor, nós queremos ser sim como a geração de Noé, Pai. Uma geração que, quando soube que o mundo iria acabar, ele não ficou preocupado com a casa, ele não ficou preocupado com o carro que ele tinha, com a chácara que ele havia comprado.
Ele não ficou preocupado, ó Deus, com os passeios, as viagens. Ele se preocupou com a família, com os filhos, Senhor. A visão dele era, em primeiro lugar, salvar os filhos, salvar as famílias. Senhor, nos dê, ó Deus, essa visão, nos dê esse senso de responsabilidade. Senhor, nos dê esse entendimento nessa manhã. Deus, que a nossa família é o bem mais precioso que existe aqui nessa terra, que nada nesse mundo, por mais valor que tenha, por mais alegria que traga para as nossas vidas, jamais poderá substituir, ó Deus, a nossa família, principalmente os nossos filhos, que é a única herança, Senhor, que verdadeira que temos, que o Senhor nos deu, ó Deus, e que nós precisamos ajudá-los a chegar junto conosco no céu, Pai. Por isso que a partir de hoje, que algo aconteça no coração de cada pai, de cada mãe que está aqui presente, Senhor. Nos leva a colocar os olhos nos nossos filhos, nos leva, Senhor, realmente a salvá-los, Senhor, a priorizá-los, ó Deus, nessa vida, nesse mundo, ó Deus. Nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que tem trazido essa cegueira espiritual, onde muitas vezes temos colocado os olhos, ó Deus, o foco em lugares errados, em coisas erradas, enquanto os nossos filhos estão aqui se perdendo, sendo enganados por Satanás, sendo envolvidos nesse mundo pecaminoso. Ó Deus, Senhor, nos dê, Senhor, esse discernimento, essa sabedoria, nos leva, Senhor, realmente a priorizar, ó Deus, a nossa casa, os nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, que possamos sair daqui realmente, ó Deus, incomodados nessa manhã, ó Deus, e refletindo, Senhor, sobre essa mensagem, que foi tão pequena, mas porém que trouxe um alerta tão grande nos nossos corações. Senhor, porque nós queremos ver todas as famílias, ó Deus, sendo restauradas, sendo edificadas, filhos, ó Deus, voltando para casa, filhos abandonando o pecado, filhos, ó Deus, aprendendo a honrar os pais, e pais também aprendendo a cuidar dos filhos, ó Deus, em nome de Jesus, que algo aconteça, Senhor, em cada casa aqui presente, representada por nós, e que o nosso lar, ó Deus, realmente seja um lar desejado pelos nossos filhos, mesmo quando eles se casam, ó Deus, que realmente o nosso lar, a nossa casa, a casa dos pais, seja um ninho desejado pelos filhos, por causa da presença, do relacionamento, do amor, os princípios que foram ensinados. É isso que nós queremos, Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão, ó Deus, por muitas vezes sermos um mau testemunho, sermos a pedra de tropeço dentro de casa. Pedimos perdão por muitas vezes, ó Deus, não sermos os heróis dos nossos filhos, não sermos, ó Deus, aquelas pessoas que eles admiram, Senhor, mas nós queremos ser, ó Deus. Por isso nos ensina, Espírito Santo, a melhorar a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E quem concorda, diga amém. Amém, irmãos. Deus abençoe então. Estamos finalizando. Semana de bênção para todos.